Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Entre Linhas, um canal que busca explorar os assuntos que estão nas entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Nós estamos agora gravando a 6ª lição, Adão e Jesus. E nós queremos, antes de entrarmos aqui nas entrelinhas, nós queremos agradecer a vocês que, mais uma vez, a cada semana, o pessoal tem participado ainda mais com os comentários. Fica o incentivo de vocês lerem o comentário um dos outros. No vídeo passado nós falamos sobre o comentário do João Cavaco, 2 comentários que ele fez, bastante enriquecedores, então é legal que vocês vejam. E alguns outros começam a ler e comentar entre si. Isso é importante, que a gente acaba criando uma rede para discutir esses assuntos que são expostos aqui nas entrelinhas. Mas nós queremos aqui nominalmente agradecer aqui ao Antônio de Mello, que comentou, Elisângela Maria, o AMP Melo, lá de Londrina, nós temos bastante pessoal lá de Londrina. Pessoal de Londrina, um abraço aí para vocês. Maria Clotilde, Luiz Henrique Gonçalves, o Fábio Weber, e lá do distrito de João Sampaio, Maceió, Alagoas. Nossa, um abraço aí para você. Você comentou, dizendo assim, às vezes nós falamos eu, e ele sugeriu que nós usássemos nós. E o Alexandre tem uma observaçãozinha sobre isso. Tem. É que, assim, a gente quando fala na primeira pessoa, nós de certa forma carregamos a responsabilidade para um só, porque nem sempre nossas opiniões concordam. Exato. Existe uma diversidade, um horizonte de diversidade possível. E nós temos aqui 3 opiniões diferentes sobre muitos pontos, que não são necessariamente opostas, só são pontos de vista diversos. Então, por isso a gente costuma usar o eu. Mas em muitos pontos a gente concorda também, então cabe um nós aí. E muitas vezes o Alexandre está na esquerda, não é à toa. Eu tô na direita, você no centro. E eu estou no centro, Nós queremos agradecer também a Maria Valéria da Silva. Agora eles vão ficar pensando que você é de direita, cara. Vocês querem que isso vai fora? Acho que não. Vocês escolhem, vocês querem ver isso? Você que sabe, por mim eu tô fora. Então tá, deixa isso fora. Tá bom. Continuando, nós queríamos agradecer a Maria Valéria, de Junqueiro, também em Alagoas. Temos um público legal lá em Alagoas. E ela comenta, que às vezes a gente deveria falar com um pouco mais ânimo, Olá, Alagoas! Não, ela fala da mensagem, mas o seguinte, pessoal, é que às vezes a gente trabalha o dia inteiro, aí a gente vem, se reúne, a gente fica umas 4 horas aqui, então às vezes quando a gente vai gravar é na última hora do dia, então às vezes, até eu me sinto às vezes na edição meio... Tipo 00:30, assim, a gente tá gravando. Meio cansado, mas valeu, a dica, a gente vai tentar manter as forças. E, assim como a discussão dessa semana foi... Nossa, depois, aguardem aí. 2 dias de gravação, não um só, Não aguardem. Foram 4 horas. A Joelma Dantas, lá de São José do Rio Preto, pede pra gente mandar um abraço para a classe 5 lá da Igreja Central de São José do Rio Preto. Eu tenho alguns amigos em São José do Rio Preto, um abraço para vocês. E ela diz que o irmão Ezequiel, ele pega o nosso vídeo, quebra em 5 partes e distribui para a sala dele estudar. Pessoal, é um privilégio aí. Que seja mesmo úteis esses vídeos para vocês. A gente não tem os views, mas tudo bem, não importa. O que importa é que a mensagem de Deus esteja levada. O Razek, o Valnei Rissiquen comentou também conosco lá, Theo Oliver, Almir Carvalho, ele disse que não achou talvez o vídeo da Trindade. Nós temos um vídeo da nossa série de Trindade que já está gravado, está numa playlist desse canal. Então você procura lá no Entre Linhas, nas playlists, tem as playlists dos trimestres e tem a playlist da Trindade. Por enquanto nós temos um vídeo só, Esperamos aí mais views para a gente poder gravar já o segundo. Lembra o título do vídeo? Trindade com profundidade e sinceridade. Isso. Que mais? O Laerson César, que diz que é muito útil o que ele encontrou aqui no canal Entre Linhas. Seja bem-vindo, Laércio. A Paula Janin, que comentou novamente, e o Wagner Barros, que comentou conosco. Pessoal, o nosso muito obrigado pela atenção, pela dedicação de vocês ao nosso canal, que nós sentimos realmente úteis ao estar divulgando a palavra de Deus e ver que várias pessoas estão se beneficiando dessa divulgação. E para fazer com que vocês participem mais, nós estamos com um projeto de que vocês enviem para nós um alô. Alô para vocês aí da Entre Linhas, alô aqui para a igreja de São José do Rio Preto, Central. Então vocês podem gravar um videozinho de 10 a 15 segundos, ou no máximo desse tempo, mandar para nós no Facebook, que está aqui na descrição do vídeo, e aí nós vamos, na medida do possível, editando e colocando vocês então aqui nesse momento de alô aí para o pessoal. Nosso muito obrigado, é um meio de vocês
participarem mais do canal e não ficar aparecendo somente esses 3 rostos aqui, monótonos, todos os vídeos, né? E vocês aparecerem um pouquinho, que nós queremos conhecer a vocês. Mas vamos lá então, pessoal. Na 6ª lição, Adão e Jesus. Nós queremos aqui apresentar para vocês várias entrelinhas, né, que nós ficamos estudando aqui. Depois vocês vão ver mais ou menos como que esse roteiro foi desenvolvido com o decorrer aqui da lição. Mas nós queremos tratar aqui de vários assuntos que são apresentados em especial no capítulo 5 de Romanos, verso a verso. Vamos iniciar então o nosso estudo diário. Domingo, justificado pela fé. Aqui nós já começamos a estudar os versos 1, 2, 3, 4 e 5. E o Ricardo trouxe para nós a análise verso a verso. Porque às vezes, né, por exemplo, a frase paz com Deus, paz de Deus, pode mudar um pouco o sentido. Ou às vezes não, dependendo de como você está lendo isso. E é importante que você se aprofunde nisso, sabendo tudo aquilo que a gente sempre trata nesse canal, né, sobre as versões, sobre as traduções, sobre as fontes de textos que nós temos sobre a Palavra de Deus. Então, Ricardo, vamos lá? Vamos lá. Eu não vou usar a Bíblia que geralmente uso, vai ser usada só quando a gente chegar em Romanos 13, para fazer uma comparação. Eu vou utilizar a Almeida Corrigida Fiel, é uma Bíblia por equivalência formal, uso o texto Receptus. Já fizemos propaganda dela antes. Já fizemos propaganda dessa Bíblia antes. Não gostamos de grife, não é grife, mas é uma Bíblia, eu acho, básica para sempre. Você está comparando com as outras que foram usar. Bíblia boa é Bíblia lida, não tem grife de Bíblia. Então vamos lá. Vamos no primeiro versículo. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira coisa, aqui, justificados pela fé. A expressão aqui é dikaioma. Nos vídeos anteriores nós já falamos, né, que essa expressão é uma expressão para lei, mas é uma expressão com uma conotação que traz uma conotação de justiça. Então veja bem, justificados é aquele que é tornado justo, aquele que é feito justo. Ele não é justiça, mas ele ganha uma justiça, e ele ganha essa justiça em função da fé. Então, dikaioma. Então, é uma lei que converte o pecador em justo, e a condição é a fé. Temos paz com Deus. Então, veja bem, essa lei que nos transforma em justos, esta lei, ela cria... Veja bem que é diferente de paz, a paz de Deus. É a paz com Deus. Esse com aqui traz uma noção de shalom, né, de paz, uma questão relacional. É uma relação que o pecador, tornado justo, terá com o Pai. Ele tem shalom, já falamos outras vezes, que não é apenas paz, mas é integralidade. Então, é uma relação que nos torna um com o Pai, no sentido de unidade de caráter, de propósito, de desígnios, né? Aí, a terceira parte do verso, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa fé no Messias, naquele que possibilitou a justificação. Vamos lá, 2. Pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça. A graça, obviamente, a graça do Messias, na qual estamos firmes. A fé, no hebraico, emuná, traz sempre uma conotação de algo que você está firme, firmeza, né? Então, o conceito hebraico já traz também essa conotação de estar firme em algo, firme no Messias. Então, veja bem, se você perde essa firmeza, você perde a fé, você cai da graça, como o apóstolo Paulo falou em Gálatas. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui nós temos um gloriamos e um glória. Só que a palavra grega para gloriamos, na verdade, não é a mesma. Glória é doxa. Aqui é no sentido mais de alegria. Nos alegramos. E aqui a impressão que nos traz, né, é que o apóstolo Paulo ele está querendo fazer uma associação com o Sermão da Montanha, com a bem-aventurança. E nos outros versos isso fica mais claro.
E não somente isso, mas também nos gloriamos, e aqui não é doxa também, não é no sentido de glória, no sentido de alegria, nas tribulações. Nós notamos o que? A clara diferença do bem-aventurança do Velho Testamento, com base naquela faceta. Se você fizer o bem, você recebe bênção. Se você fizer o mal, recebe maldição. Agora vem o Sermão da Montanha e traz uma conotação completamente diferente. Por quê? Porque, veja bem, primeiro aspecto, que nós nos alegramos na glória de Deus. Só que se não houvesse o grande conflito, se a nossa natureza ela tivesse a tendência que Adão tinha para a obediência, essa faceta da lei, ela poderia ser cumprida por qualquer um de nós. Agora, depois do pecado, nós perdemos essa tendência para o obedecer, e o Messias teve que vir para cumprir essa faceta da obediência da lei por nós, trazendo para nós uma outra lei, uma lei que nos justifica nós não sendo justos. E em função do mal estar no mundo, nós vamos receber de Deus, obviamente, coisas boas, mas do mundo, não. Então o mundo vai nos perseguir, nós teremos tribulações oriundas desse mundo caído, pessoas podem nos atrapalhar nessa caminhada. Então, se o mundo, de alguma maneira, nos persegue, é um sinal de que nós estamos no caminho certo, por isso da alegria. Não quer dizer que nós vamos ficar felizes com a morte de alguém, porque um familiar morreu, não é isso. E nenhuma glória no sofrimento, né? Que pode ter um sentido não de ganho mesmo, de penitência. Por exemplo, eu estou sofrendo e esse sofrimento vai me aproximar de Deus. Eu vou me angustiar, eu vou me chicotear e isso vai me aproximar de Deus. Vou jejuar, vou sofrer, isso vai... Não no sentido de penitência. Não, é só um indício de que se o mundo está te perseguindo nessa caminhada de santificação, é indício que você está no caminho certo, por isso que você se alegra. O próprio Messias diz isso. Sim. Daí vamos lá. Aqui tem uma questão no versículo... Está no 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, né? Ou perseverança. A paciência, daí no 4. A experiência. Aqui a expressão grega no original também traz uma conotação de caráter. E a experiência, a esperança. E a esperança não nos traz confusão, né? A expressão grega traz também uma conotação de desilusão. Né? Confusão em razão de quê? Desilusão em razão de quê? Ora, estou num caminho de santificação. Entretanto, recebo do mundo coisas boas. Tudo bem, só que nós estamos vivendo um conflito. Se nós temos essa noção, nós não nos confundimos de que, em função dessas tribulações, dessas adversidades que se colocam no caminho para você tentar evoluir nessa escada de santificação, que é Deus dizendo que você está no caminho errado. Não, você sabe. Você sabe que não é Deus que está dizendo. Você sabe que, na verdade, o mundo não vai te dar nenhum tipo de influxo, nenhum tipo de apoio, vamos dizer assim, nessa caminhada. Esse apoio só vem de Deus. Então você não tem a confusão, aquela mesma confusão de que os amigos de Jó tiveram. Achavam que estavam defendendo Deus e estavam defendendo o diabo. Quem estava tocando Jó era o diabo e não era Deus. Então, se você tem essa esperança no Cristo, você não se frustra. Porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. Legal. Avançando agora para segunda-feira, né? Enquanto ainda pecadores. O que nós queremos explorar aqui nas entrelinhas, né? Nós vamos continuar aqui a tradução, né? A análise dos versos 6 a 11. E antes de analisarmos os versos 6 a 11, nós queremos saber um pouco assim, quando que a gente deixa de ser pecador então? Né, Alexandre? Porque assim, enquanto ainda pecadores, nos é oferecida a salvação. E aí nós deixamos de ser pecadores? Essa passagem de Romanos 5, 6 a 11 é muito interessante nesse aspecto. Porque Paulo fala do pecado no passado, né? Quando nós ainda éramos fracos.
Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. É importante deixar claro aqui que essa santidade, ou esse não ser mais pecador de que Paulo fala, não é um não ser pecador por não cometer práticas pecaminosas, ou por ser 100% isento de pecado. Não é nesse sentido. É no sentido jurídico de que Deus enviou Cristo para morrer em meu lugar, Cristo se dispôs a morrer em meu lugar, estando eu condenado. E Cristo veio sofrer a condenação que me cabia. Agora, num segundo momento, se refere à questão da manutenção de Deus sendo nosso mantenedor, nos sustentando, e também da transformação do nosso caráter. Então o que Paulo está falando é, se Deus te amou a ponto, você estava perdido e Ele te trouxe, Ele te encontrou, você estava condenado e Ele te perdoou. Então se Cristo esteve disposto a morrer por você, numa época em que você estava condenado diante da lei, era pecador, agora que você recebeu a graça, certamente esse mesmo Cristo vai te sustentar, certamente esse mesmo Cristo vai te manter, certamente o Consolador vai habitar no seu coração e vai fazer em ti a transformação que é tão necessária. Cristo, ele morreu pelo condenado, e a morte de Cristo é uma morte que se oferece incondicionalmente. Então eu não preciso deixar de ser pecador para receber o perdão, para usufruir da graça. Justamente o contrário, Jesus disse que veio para os pecadores, Jesus disse que veio para os aflitos. Então é na condição de aflito que nós precisamos primeiro buscar a Cristo para encontrar a libertação. Vamos seguindo então agora a análise do verso por verso. Verso 6. Vamos lá. Porque Cristo, estando ainda nós fracos... Que o Alexandre falou. Isso. Aí, em algumas traduções por equivalência dinâmica vem a expressão sem esperança. Mas a palavra grega astenon, ela na verdade traz a conotação de sem força. Né? Estando nós ainda sem força. Esse sem força pode ter sido utilizado em função do que estávamos sem força para o quê? Sem sair força, do pecado, né? Sem força para abandonar a velha natureza. Então vamos lá, 7. Morreu, continuando 6. Morreu a seu tempo, Jesus Cristo no caso, morreu a seu tempo pelos ímpios. Aqui ao seu tempo é o kairos, né? Aquela expressão é o tempo de Deus, no sentido não de tempo soberano, né? Mas no sentido de tempo correto, tempo preciso, tempo exato. Então ele morreu no tempo certo, da mesma forma como ele vai voltar também no tempo certo. Ele não está nem atrasado e nem adiantado. Cumprida a plenitude dos tempos, né? Eu gosto da expressão plenitude dos tempos. Aí a gente vai para o 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Porque poderá ser pelo bom alguém ouse morrer? Aqui o apóstolo Paulo está querendo dizer assim o seguinte. Veja, uma pessoa, o normal, né? O que seria um pouquinho menos inaceitável, vamos dizer assim, que seria a pessoa morrer pelo mal, por uma pessoa má seria inaceitável. Sim. Por uma pessoa boa, quem sabe você acha alguém disposto, né? Mérito, né? Nesse 7 é mais ou menos nesse sentido. Por uma pessoa boa, quem sabe alguém consiga. E aí no 8, veja bem, mas Deus prova o seu amor conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então 7 e 8, mas o Paulo está querendo dizer mais ou menos isso. Por uma pessoa boa, é possível até que alguém entregue a sua vida. Por uma pessoa má, já é mais complicado. E Deus prova o seu amor por nós, dando a sua vida enquanto nós ainda éramos pecadores. Um aspecto que eu acho interessante ressaltar aqui é que sendo nós ainda pecadores, remete não a um processo de santificação que aconteceu pelas minhas próprias forças. Tipo, eu deixei de ser pecador agora. Mas o fato de eu deixar de ser pecador é justamente porque Cristo esteve disposto a morrer por mim. Não exclui de forma alguma a graça. Sim. Agora vamos 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo sangue, seremos por ele salvo da sua ira. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele faz uma distinção que é clara entre a ira de Deus, a justiça de Deus e o julgamento de Deus. Ele usa palavras diferentes quando ele fala de ira, julgamento. Quando ele fala de julgamento, ele usa a palavra crima, né? E nessa palavra crima ele geralmente ela vem em Romanos,
ela vem logo depois com catacrima, que é condenação. Então, geralmente, quando ele usa crime, ele usa o julgamento para condenação. Quando ele usa juízo, dikaioma, ele está falando de justificação. É o julgamento que nos justifica. É a lei que nos justifica. E aqui no caso, a ira, quando ele usa a expressão ira, ele está se referindo àquelas pessoas que optam não pelo sistema da justificação pela fé, mas querem ser justificadas pelas obras. E aí a ira de Deus recai sobre o pecador. Porque para você se livrar da ira de Deus, tem que cumprir toda a lei. Toda ela. Em sua integralidade, em sua plenitude. Isso não é um convite. Isso é um não alerta. é um convite. Exatamente. Isso não é um convite. Isso é um alerta. A ira de Deus, nós não devemos tentar tentar nos salvar enfrentando a ira de Deus. Nós temos que buscar o dikaioma, que é a justificação pela fé. Então vamos lá. 10. Verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Note aqui que ele não fala pela sua morte, ele fala pela sua vida. Por quê? Nós olhamos agora para a vida de Cristo, e esse olhar para a vida de Cristo, nós permitimos que o Espírito Santo atue para que ele nos transforme ao molde do caráter dele, que ele expressou na vida dele. A morte dele é importante em que sentido? O sacrifício de Cristo foi aceito. Mas no processo de santificação, a vida dele é muito mais importante. E o verso 11. E não somente isso, mas também nos alegramos, gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. O texto é autoexplicativo, não tem muitos pontos. E com essa leitura agora eu pergunto para o Alexandre, sobre a questão da Santa Ceia, Alexandre. E aí, nós até tínhamos uma conversa aqui, para preparar o roteiro. Qual seria a posição, então, na sua opinião, de um cristão que sabe desse ritual da Santa Ceia? Como que a postura dele, mental, espiritual? Eu vou usar a palavra sacramento aqui, mas é num sentido bem amplo, Tá. Não é naquele sentido estrito. A gente tem a Santa Ceia como um ritual sagrado, Isso. repleto de simbolismo que aponta para a morte de Cristo. Mas o que é maior? A Santa Ceia ou a morte de Cristo? A morte de Cristo. A morte de Cristo, certamente. O antitipo é maior do que o tipo. Sim. É só um ritual de lembrança, Sim. Fazer isso em memória Jesus de mesmo falou, exatamente, fazer isso em memória de mim. E aqui o texto de Paulo fala que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Se Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, eu vou deixar de ser pecador para poder tomar a Santa Ceia? Percebe? Eu vou deixar de ser pecador para receber o batismo? Eu vou deixar de ser pecador para começar a pregar? Eu vou deixar de ser pecador para frequentar a igreja? Pregar aqui eu não estou falando de usar o púlpito, estou falando de levar a mensagem do Evangelho para outras pessoas. Então a gente tem que romper com essa visão perfeccionista de que eu vou atingir um nível de santidade para poder participar da igreja. Que eu vou atingir um nível de santidade para poder comer do pão, que significa o corpo de Cristo, e beber do vinho, que significa o sangue de Cristo. Então, eu estou falando que a gente tem que banalizar a Santa Ceia? Muito pelo contrário. Banalizar a Santa Ceia é eu tomar a ceia acreditando que estou santo. Banalizar a Santa Ceia é eu não entender que aquilo lá representa o sacrifício do Deus encarnado em meu favor. Percebe agora que se eu for tomar a Santa Ceia, tendo em mente que Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador, a ceia vai ser para mim um momento de contrição, de arrependimento, de humilhação, de oferecer os meus pecados para que eles sejam limpos em Cristo Jesus. De confessar os meus pecados diante de Deus e de pedir do céu força para abandoná-los. Então, essa ideia, irmão, de que a gente precisa ser santo para tomar a ceia, de que a gente precisa ser santo para frequentar a igreja, que a gente precisa ser santo e perfeito para poder levar a mensagem de Deus para as outras pessoas, isso não está de acordo com a mensagem paulina, aqui não está de acordo com o Evangelho, porque Cristo veio para nos salvar e
justamente quem mais é pecador é quem mais precisa participar do sacrifício de E a Cristo. igreja se torna, na verdade, um local de fortalecimento, porque às vezes a minha fraqueza talvez não é a sua, não é a do Ricardo, mas nós juntos, na igreja, eu pecador, você pecador, ele pecador, juntos nós podemos fortalecer o ao outro. Igreja é igual hospital. Hospital é lugar para quem é doente. Só quem é saudável não vai para o hospital. A igreja também não é lugar de quem não é pecador. É lugar de pecador. Porque o lugar do santo já estaria trasladado no céu. Se houvesse possibilidade de alguém Você escutar a carruagem de fogo chegando... ser justo pelas suas próprias obras, não precisaria de igreja. Exatamente. Bom, avançando então agora para terça-feira, morte por meio do pecado. E a entrelinha que a gente quer explorar aqui é sobre qual que seria a diferença entre condição pecaminosa, que é o que você falou até agora, e atos pecaminosos, porque como funcionaria isso? Vamos lá. A gente tem aqui na passagem de Romanos 5, verso 12, eu peço licença para a gente ler. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A gente precisa entender justamente se todos pecaram aqui. Existe um perigo, e existem algumas pessoas que defendem isso hoje dentro do Adventismo, eu vejo com muitas ressalvas, a ideia de que é possível eu ter uma carne pecaminosa, então eu sou pecador, eu estou numa condição pecaminosa, mas ao mesmo tempo eu não incorrer em nenhuma prática pecaminosa. Ser santo. Sou santo Nesse nas sentido. minhas obras. No meu pensamento eu não sou perfeito, mas nas minhas obras eu sou santo. Isso é uma visão legalista, isso é problemático e é perfeccionista. Isso é E a acreditar... visão judia também, né? Que Jesus falou. lembra- Muda ele, pessoal. Lembra muito farisaísmo. Lembra muito Ele farisaísmo. só considerava o ato como sendo pecado. Isso, a questão do ato é interessante, porque o fariseu ele só pensava que o ato era quando a gente externalizava a ação, era pecado. E Jesus quebrou esse Se eu paradigma. pensasse, não era pecado. Aí Jesus fala, se um homem viu uma mulher e pensou, já adulterou com Ele ela. aplicou. Se você falou para alguém palavras de maldade, você o assassinou. Então, Jesus pega a lei e leva para um outro patamar. Tanto é que os discípulos olham depois e falam que quem que vai aguentar esse mandamento, né? Exato. Os discípulos ainda muito preocupados com a ideia de que queriam fazer para receber. Quando na verdade Jesus estava falando, olha, para a lei e veja o quanto você é pecador e quanto você precisa de mim. Todos pecaram. Sobre a condição pecaminosa e os atos pecaminosos, então. Nós temos atos pecaminosos que é quando nós quebramos a lei. Quando nós chegamos diante da lei, pode ser a Torá escrita, pode ser os 10 mandamentos, pode ser a lei da natureza de que Paulo fala. E nós temos agora, além desses atos pecaminosos, uma condição pecaminosa. O que significa essa condição pecaminosa? O texto é claro aqui quando ele fala que a partir de Adão, a morte passou para todos os homens. Essa morte é própria da condição pecaminosa. Uma condição pecaminosa significa que um bebê recém-nascido, ele é, em sua essência, mau. E ele nasceu para morrer. Ele nasceu num mundo de pecado, pecador, destinado para a morte, se entregue a si mesmo. Então a gente entende como condição pecaminosa a ideia de que todos os homens já nascem com pecado. A partir de Adão, o único que nasceu sem essa natureza pecaminosa foram as primeiras criaturas ali, Adão e Eva. Todos os outros nasceram com uma tendência para pecar. Todo mundo que nasceu depois de Adão carne. nasceu já trazendo no seu corpo, na sua natureza, tendência para o pecado. Isso é uma condição pecaminosa. O que isso significa, gente? Significa que não importa quanto eu tente me harmonizar com a lei, eu ainda terei tropeços. E se eu cumprir em tudo externamente a lei, em meu coração eu ainda terei momentos em que eu estarei em desacordo com a lei. Isso significa que mesmo quando eu não conheço a lei escrita de Deus, eu vivo em pecado. Porque na minha natureza está o pecado. E isso fica muito claro quando Paulo, no livro de Romanos, lá no capítulo 2, versículos 12 a 16, a gente estudou isso nas semanas anteriores. 2, versículo 12 a 16, assim: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Ou seja, existe pecado sem lei.
escrita. Por que existe pecado sem lei escrita? Se eu volto mais atrás, ou lá para Romanos 1, 18 a 20, eu percebo isso de volta de forma clara. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. A gente entende aqui que existe uma lei de Deus reconhecida na sua natureza, reconhecida no chamar do Espírito Santo, no toque do Espírito Santo no nosso coração. E quando eu, por ter uma natureza pecaminosa, por viver em condição pecaminosa, eu descumpro essa lei dada por Deus nas coisas criadas e por meio do Espírito Santo, gravada em meu coração, quando eu descumpro essa lei, eu estou vivendo em pecado. Eu nasço cometendo pecado, eu vivo cometendo pecado. E a minha única esperança, portanto, reside em Cristo. Na ignorância não há esperança de salvação. Na ignorância da lei não há esperança de salvação. Nas obras, conhecendo a lei, vivendo em obras, não há esperança de salvação, porque a nossa natureza naturalmente é má. Mas existe uma esperança ainda. Essa esperança repousa-se na graça salvadora de Cristo. Porque Cristo foi aquele hábil para cumprir em sua carne a lei. E ainda agora, no assunto aqui de quarta-feira, nós vamos avançar então, que diz assim, de Adão a Moisés. Porque até agora o que o Alexandre falou é que, sem lei, viveram sem lei, perecerão. Mas Paulo, no verso 13 aqui de Romanos, na minha Bíblia, diz assim... O verso da discórdia. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E aí nós vamos entrar, acho que numa das principais entrelinhas desse vídeo, e essa entrelinha, ela consumiu algumas horas aqui da equipe, pessoal? Alguns dias. Esse vídeo começou a ser preparado, no sábado, nós ficamos 4 horas preparando ele. E nós fomos preparando, depois nós vimos que na linha, o autor não toca muito no verso 13, nessa segunda parte, que é a segunda parte, que é mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. E a gente ficou pensando, então, por que ele pulou? Então rasga Romanos 1. Nós travamos e não conseguimos continuar estudando, combinamos de nos encontrar outro dia, estudamos o domingo e agora a segunda noite a gente está gravando. E o Ricardo na madrugada também estudando, parecendo os pioneiros da igreja, sempre, Senhor... Senhor é luz. Dai-nos luz, E é aquilo que Deus fala, estudar a palavra de Deus em oração, busca a Deus. Então, o que nós vamos apresentar aqui é o resultado aí dessas buscas individuais que foram encontradas nessas horas de estudo. Porque assim, eu não vou dizer assim que se você ler Romanos 13, você contradiz tudo que o Alexandre disse, porque tudo que o Alexandre disse foi o que o apóstolo Paulo disse em Romanos 1, capítulo 1. Mas numa primeira interpretação contradiz, Se você olhar... Vai lá para Romanos 1 e fala, Romanos 2, desculpa, quando o gentil ele obedece à lei, ele obedece à lei que está no seu coração. Quando ele descumpre a lei que Deus manifestou na natureza por meio das coisas criadas. É o final de Romanos 1, começo de Romanos 2. Então, como é que é esse negócio que sem lei não existe pecado? Mas o pecado e ele fala que o gentil é indesculpável. E o gentil é indesculpável. Então, Deus é injusto porque ele não desculpa o gentil, sendo que não é contado lei quando há pecado? Fica difícil. Ficou difícil, deu um tilt na cabeça da gente. Eu vou aproveitar o seguinte, não me lembro quem foi, acho que foi o Razek, eu acho que pediu como a gente constrói, Então eu vou dizer mais ou menos como é que foi construída essa resposta. Porque foi a coisa mais complicada que a gente já se deparou até hoje, E então vamos lá. Primeira coisa, eu sou da moda antiga, Eu só tenho cara de novinho, mas eu sou da moda antiga. Meu pai me educou na moda antiga. Eu gosto de livro, eu gosto de papel, eu gosto de... Então eu tenho biblioteca em casa. Eu gosto de comprar livro. Então a primeira coisa que eu fiz foi pensar, eu já comprei alguma coisa, eu já li alguma coisa que tivesse alguma relação com isso? Não, não tinha comprado nada. Daí eu pensei, o aparato crítico do Novo Testamento grego. Não tem nenhuma variante textual. Fui lá procurar, não tinha nada. Daí, então vamos recorrer para o velho e bom Google, para ver se tem algum artigo, alguma coisa na internet. Fui lá, cheguei no Google, aparece um monte de coisa, você tem que selecionar. O Google, sim. Você tem que selecionar. Daí eu fui selecionando lixo. Presta para alguma coisa, separei. Presta para alguma coisa, separei. Aí li o que presta, vamos dizer, o que servia para alguma coisa. Nada me satisfez. Então, daí não vai ser por aqui. Então, o que eu fiz?
eu peguei a Almeida Corrigida e Fiel, porque é uma Bíblia por equivalência formal, é palavra por palavra. Peguei o interlinear no original em grego e peguei algumas Bíblias por equivalência dinâmica. Li só o capítulo 5, não veio resposta. Bom, então vamos lá. Peguei Romanos 1, fui do Romanos 1 até Romanos 8, para ver se encontrava essa resposta. E daí, sempre comparando, sempre com a base olhando a corrigida e fiel, que é palavra por palavra, equivalência formal, porque nas Bíblias por equivalência dinâmica essa resposta piorava, o problema ficava pior, na verdade. Cada versão da Bíblia que a gente estudava piorava. Era uma pior do que isso, só piorava o problema. E daí, até que surgiu o padrão dos termos gregos que o apóstolo Paulo usa, e nesse padrão é que está a resposta. Qual é o padrão? Quando o apóstolo Paulo... Duas coisas, a gente tem que entender lei e a gente tem que entender pecado. Por quê? No grego, o apóstolo Paulo usa um número grande de palavras que podemos trabalhar como lei, só que no grego tem conotações diferentes do que para a gente. E pecado também. Basicamente, o importante para a gente aqui nesse começo são duas expressões gregas. Primeiro, hamartia, que seria pecado que você erra o alvo, né? Mais ou menos. Isso é o que os dicionários trazem, né? E a outra é paraptoma, né? Paraptoma, que seria a quebra de uma ordem, de um mandamento específico. Então, eu vendo lá, eu vi o padrão. O apóstolo Paulo trabalha muito com hamartia no capítulo 1 e no capítulo 2, quando ele fala dos gentios, que tinham apenas a Torá na natureza. Ele usava muito hamartia. Quando ele começa a falar dos judeus, aí ele usa a expressão paraptoma. Ele começa a usar mais a expressão paraptoma. E aqui em Romanos 5, a chave, na verdade, vai estar em Romanos 5, versículo 14. Acredito que fica interessante, Ricardo, para elucidar o raciocínio do teu pessoal de casa, explicar a diferença entre paraptoma e hamartia na Almeida Corrigida Fiel, porque também usam palavras diferentes. Vou chegar lá quando falar do versículo. Vamos lá, está no 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Aqui a expressão pecado, aqui a expressão é hamartia. Só que no capítulo 5, no capítulo 15, já usa a expressão ofensa. Isso, né? Como ofensa aqui. Traduzida como ofensa. Então, na Almeida Corrigida e Fiel, quando está paraptoma, ela traduz para ofensa. Quando está hamartia, ela traduz para pecado. E o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele fala que ele usa a expressão para Adão, que Adão cometeu paraptoma. E os demais, ele usa uma expressão hamartia. E qual que é o sentido nisso? Tudo bem, respondeu a pergunta? Ainda não. A transgressão de Adão, diz no texto. Isso, né? A transgressão. E a expressão grega é paraptoma, transgressão de Adão. Agora, essa expressão, o padrão que eu detectei é o seguinte. Quando se utiliza o nomos, que o equivalente hebraico é Torá, sempre se traz um sentido mais amplo de instrução. Então, sempre quando um povo ele trabalha com aquele primeiro grupo, vamos dizer, os gentios, que não tinham a instrução escrita, uma instrução direta de Deus, formalizada, escrita em palavras, se usa mais hamartia. Então, seria o pecado sem uma instrução direta. Quando se utiliza lá no capítulo 3 em diante para os gentios, se usa mais paraptoma. E aqui, quando ele fala na transgressão de Adão, usa paraptoma. Por quê? Adão teve uma instrução direta de Deus. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não havia desconhecimento. Não havia nenhum tipo de desconhecimento. Agora, Caim, no caso também. Caim, houve instrução. Mas para os demais não havia instrução. Mas eles pecavam. Mas que tipo de pecado? Hamartia. Eles erravam o alvo. Natureza pecaminosa, condição pecaminosa. Exatamente. Então, eles erravam o alvo. Necessariamente eles estavam desobedecendo alguma instrução?
Não. Mas eles estavam pecando? Estavam. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 1. E aqui agora... Tanto é que morreram, né? Porque ele Isso. segue na sequência do texto, ele fala, todos morreram. Então seria mais ou menos assim, a interpretação equivocada. Vamos lá. Temos Adão aqui, aí tá, Adão peca, o pecado entra no mundo, daqui em diante a gente tem pecado. Até a lei, então depois da lei não tem pecado? O pecado vai só até a lei? Porque olha só o texto. Porque até a lei estava o pecado no mundo. Então quer dizer que depois da lei não tinha mais pecado? Essa é a interpretação equivocada. Por quê? Porque o português não nos traz essas conotações gregas. O que seria mais ou menos assim. Adão cometeu pecado. Qual pecado? Paraptoma. Pecado com instrução direta para não cometer aquele comportamento. Então, ok. Pecado entra pelo mundo. No mundo. Agora, ocorre. Não há uma instrução direta para as pessoas, mas há uma natureza. E as pessoas, em função dessa natureza, erram o alvo. Cometem pecado, errando o alvo, sem instrução. Deixam de ser culpadas por isso? Continuam. Romanos 1 e Romanos 2. Continuam sendo culpadas, mas é hamartia, não é paraptoma. Aí vem a lei, o hamartia acaba. Não existe mais ignorância depois da lei. O hamartia acaba, mas o pecado hamartia acaba, porque o pecado sem instrução formal acaba. Mas ele continua paraptoma, que é um pecado com instrução formal. Então o apóstolo Paulo fala assim: os gentios pecavam hamartia, os judeus pecavam paraptoma. Então ninguém é justo. Ninguém é justo. Lendo o versículo 13, cara, fica assim, né? Então, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, hamartia. Mas o pecado paraptoma não é levado em conta quando não há lei. Ou seja, enquanto não há lei, não há esse pecado paraptoma. Ao pecado, quebra hamartia. de instrução foi dada. Porque a instrução não foi dada. Não foi dada ainda. Esse ponto do não imputado pode trazer essa conotação direta, né? Mas também pode se referir ao dikaioma. Porque no capítulo 4, o apóstolo Paulo diz como funciona a lei que justifica. E essa lei que justifica é: depositamos confiança e recebemos justiça. Então, por que o pecado não é imputado? Porque nós depositamos fé em Cristo e recebemos justiça. Aí surge uma outra dúvida: como ficam os gentios? Os gentios olham a Torá da natureza e podem identificar o Criador, certo? Quem é o Criador? O que o João fala? O Verbo se fez carne, o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Cristo é o Criador. Eles observando o Criador da natureza, eles podem observar Cristo e podem cumprir a lei. Então, o gentio também pode ser justificado. E o judeu? Só fazer a correspondência textual, né? Romanos 2, 14, quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada em seu coração. Em seu coração, porque eles identificam na natureza o Criador, o Messias é o Criador. Então veja como a noção de trindade, como a noção de que Deus e Jesus são um, ela é extremamente importante para o Evangelho. Senão, como os gentios seriam salvos? Se eles não identificaram a cruz, o Criador que salva. Né? Continuando, o judeu, ele tem a Torá e tem o nome de Deus, Yud He Vav He, né? Que são Yahweh, provavelmente, não se tem tanta certeza se essa pronúncia de Yud He Vav He se perdeu durante o tempo, mas eles veem Yud He Vav He na Torá como Salvador, e Yud He Vav He é Yoshua. Então eles também podem ter acesso à salvação de Yoshua, porque Yoshua é Yud He Vav He. E eles podem ver isso na Torá. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, deixa muito claro, quando ele usa a expressão Torá das obras, ou lei das obras, e lei da fé. Lei das obras é aquela conotação, é aquela parte da aliança que o Messias cumpriu. É a obra do Messias que salva. E eles entendiam errado, achavam que eram as obras dele. Mas a obra que nos salva é a obra da fé e está na lei da fé. E a lei da fé é dikaioma. Justificação em Cristo. Justificação em Cristo. Aí a gente vai para o 14. No 14 aí surge um outro probleminha.
No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Aqui dá a impressão que, bom, o pecado reinou até Moisés, quer dizer então que depois de Moisés ninguém morreu. Problema de novo, né? Um novo problema. Então, depois de Moisés ninguém morreu. Aí não precisamos recorrer a texto nenhum, é uma questão óbvia, né? Nós sabemos que depois de Moisés o apóstolo Paulo está ficando louco. Não. A condição pecaminosa ela permanece. Sim. A natureza pecaminosa. E eles continuavam morrendo. Então, o pecado reinou não quer dizer que as pessoas deixaram de morrer. Isso é uma questão óbvia, né? Mas vamos lá, o que ele quis dizer então? Aqui a gente vai ter que trabalhar com um pouco de paralelismo. Quem já conhece profecia, quem estudou Daniel e Apocalipse, paralelismo e a verdade ela vem de forma sucessiva. Cada visão vai trazendo um pedacinho novo. Uma face da verdade. Da verdade. Aqui a gente vê no capítulo 5 um esboço do que o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 6 e no capítulo 7 e no capítulo 8. O apóstolo Paulo trabalha com três termos. Ele trabalha com o primeiro termo, lei do pecado, e no paralelismo, aqui no paralelo, a gente tem Adão e tem lei do pecado. Essa lei do pecado é tudo aquilo que o Alexandre falou de natureza pecaminosa. E ele fala que a lei que existe em mim, ela não coopera. Né? E depois ele fala a lei de Deus, né? A Torá de Yahweh, né? Nomos, Tel, né? E Nomos Hamartia, a lei do pecado. Nomou, no caso. Mas vem do Nomos. E essa lei de Deus, por quê? A mentalidade de Paulo. Paulo está pensando no Sinai, Deus entregando os 10 mandamentos e a Torá veio no Sinai. Então a lei vem do Sinai. Lei de Deus. Ele está se referindo à lei escrita. Para Moisés. Né? Isso. E daí a gente vai lá no capítulo 5 e ele fala, não, mas a lei que está na minha mente, que está na minha carne, ela não faz a mesma coisa do que a Torá de Deus, do que está na lei escrita. E a solução vem no 6. Nós precisamos da nomotel, né? A lei do Espírito. E como funciona essa lei do Espírito? O apóstolo Paulo fala assim, que a lei não se presta a esse papel de salvação dissociada do Messias. Então, ela associada com o Messias é o quê? É o próprio Deus escrevendo a lei no meu coração. Esse é o processo de santificação. Assim é que a natureza vai cooperar. Então tem esse paralelo. Adão é a lei do pecado. Moisés, no paralelo, a lei de Deus. Cristo, no paralelo, a lei do Espírito. Porque através da justificação, somos justificados. Agora o Espírito Santo, no processo de santificação, vai escrever essa lei no meu coração. Pessoal, o que foi explicado aqui em 10 minutos consumiu um pouco mais de tempo nosso. Mas tomara que tenha sido útil para vocês elucidar nessa segunda parte do verso 13 do capítulo 5 de Romanos. Tempo principalmente do Ricardo, né? Que foi um instrumento de Deus aí. Pessoal, e agora na última entrelinha que nós queremos apresentar aqui, traz o tema de quinta-feira. Jesus, o segundo Adão. Então, primeiro nós vamos analisar verso a verso, nesses últimos minutos que nos restam aqui, e depois nós vamos discutir uma entrelinha bem interessante. Tá, vamos lá. 15. Mas não é a ofensa o dom gratuito, não é o dom gratuito como a ofensa. Aqui ofensa é paraptoma. Isso. Tá? Aqui ofensa é paraptoma. Transgressão de norma conhecida, específica. Isso. Porque se pela ofensa de um, no caso Adão, morreram muitos, muito mais pela graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Isso. E não foi assim o dom, e não foi assim o dom como a ofensa, de novo, falando dos dois, né? Fazendo dom de Deus, que é o dom gratuito de Deus que dá a vida, e o pecado, né? O paraptoma, que redunda na morte, porque um só pecou, no caso Adão, porque o juízo veio de uma ofensa. Aqui o juízo, a expressão grega é clima, tá? Não é mais o dikaioma, que é o clima. De uma só ofensa, paraptoma, na verdade, para catacrima, condenação. Então veja bem, aqui é um juízo para condenação. Mas o dom veio de muitas ofensas para a justificação. O que significa isso? A justificação é para todas as pessoas
que estiverem dispostas a fazer aquele depósito na conta. Depositar a fé e receber justiça. Porque se pela ofensa, daí 17, porque se 18 agora, né? Desculpa. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo de Deus sobre todos os homens, também a condenação. Foi o que eu acabei de dizer. 19. Porque como pela obediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tudo aquilo que a gente explicou. Agora o 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Aqui, paraptoma. Então veio a lei para quê? Como assim abundasse? Quer dizer então que Deus deu a lei para todo mundo pecar? Que Deus esquisito que é esse? Não é isso. Porque deu a lei para que todo mundo tivesse a consciência de que estava pecando, de que estava desobedecendo uma lei. Né? Então, veja bem, antes havia hamartia. É o pecado sem você ter a consciência. Agora vem a lei, nos dá essa consciência de que estamos pecando, mas eles continuam pecando. A lei é fundamental para que o hamartia se torne paraptoma. E nesse processo depois eu consigo me arrepender e procurar a Cristo, porque eu me reconheço como pecador. Exatamente. O processo de arrependimento, de reconhecer-se como pecador é fundamental. Então vamos lá. A lei veio para que abundasse a graça. Um pecado o pecado desobedecendo um preceito específico, né? Mas aonde o pecado abundou por quê? Porque agora eu sei que é pecado, eu sei que é paraptoma, superabundou a graça. Ou seja, mesmo o paraptoma, que é o pecado sabendo que existe uma lei contrária àquilo, ele recebe a graça. Ou seja, essa história de que o pecado inconsciente é perdoado. E o pecado sem a consciência de que é pecado é perdoado. E o pecado com a consciência, o pecado voluntário não é perdoado. Isso é inverídico, isso é contrário ao texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está dizendo outra coisa. Está dizendo que o paraptoma também é aquele que comete o pecado consciente, sabendo que existe uma lei, que existe um preceito, também é justificado, também recebe graça. Daí, também a graça reinasse pela justiça de Caioma, ou seja, também somos justificados, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. 21. Bom, pessoal, vocês viram essa análise verso a verso de Romanos 5, feito aqui pelo Ricardo, comentado com o Alexandre. Nós trouxemos aqui várias entrelinhas para vocês refletirem sobre realmente esse papel de Jesus e também esse paralelo, né, que Paulo trouxe para nós, né, Jesus... Ele foi representado por Adão, que era o primeiro homem, entrou o pecado, e Jesus é o segundo homem, onde entrou a graça no mundo. O nosso desejo é esse verso 21, né, o nosso apelo a vocês, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo nosso Senhor. Então, nosso desejo é que a graça de Deus abunde, né, em sua vida, para que você sinta-se um cristão cheio de graça, com alegria nas tribulações, mesmo nas provações, aonde Deus te enviar, que você saiba que você está com Deus e que a graça de Deus estará com você. E tudo que nós comentamos aqui, né, que você sinta-se, sim, pecador. Né? Deus precisa, na verdade, Ele veio para salvar aquele que precisa de salvação. Então, quando você faz uma introspecção e percebe esse pecador, nesse momento você automaticamente vai precisar de Cristo. Então que essas reflexões do canal Entre Linhas ajudem você a encontrar essa graça de Deus sem que você se autoflagele, sem que você se sinta indigno de ir numa igreja, indigno de exercer uma função, indigno de fazer algo, de pregar o Evangelho. O Evangelho era pregado pelos apóstolos, pelos discípulos dos discípulos, e eles não eram perfeitos. Eles estavam todos ainda crescendo na graça, assim como nós ainda estamos. Então que você continue crescendo na graça, especialmente nessa graça que é a graça verdadeira da Palavra de Deus, e que você desenvolva esse relacionamento com o seu Criador até que Ele venha para nos salvar. Fica um abraço aí para vocês, lembrando, né, dos videozinhos de 10 segundos a 15 segundos. Se quiser dar um alô para a sua igreja ou um alô para nós, mande lá no Facebook. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você curtiu esse vídeo, dê um joinha para ajudar a promovê-lo aí no YouTube. E se tiver alguma opinião, alguma coisa aí, comente aí que nós vamos ler no comentário. Isso vai nos ajudar ainda mais no nosso canal. Fica um abraço e até o próximo vídeo desse vídeo.